Saudações, senhoras e senhores. Estamos iniciando nosso estudo da Lei nº 13.146 de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós vamos estudar aqui não apenas o Estatuto, lógico, nosso foco vai ser o Estatuto, mas vamos passear um pouco pelo todo o sistema, todas as leis que protegem a pessoa com deficiência. Mas o nosso foco é o Estatuto com Deficiência, porque ele é atualmente a lei por excelência, né, que trata do assunto. Mas a questão da pessoa com deficiência, desde a nossa Constituição Federal, lá de 1988, que já prevê a defesa das pessoas com deficiência. Mais recente, em 2007, houve a Convenção sobre os Direitos da Pessoa Humana com Deficiência. Foi uma convenção em que o Brasil participou e ratificou essa convenção. Essa convenção foi internacionalizada, né? Ou melhor dizer, ela entrou no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, pois foi aprovado pelo Congresso Nacional e tem esse status. Essa convenção teve o propósito de promover o exercício pleno e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, para promover o seu respeito, a dignidade, né, e a autonomia. E em função do Brasil ter ratificado essa convenção, se obrigou a elaborar um sistema de proteção das pessoas com deficiência, do qual a principal consequência, né, é justamente esse Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei, nós vamos ver, ela é muito conceitual. Ela não trata apenas antes de falar dos direitos, ela traz os seus conceitos. Né, isso é importante, ela já traz os próprios conceitos de que ela trata. Facilita bastante a gente interpretar a lei, a gente entender a lei. Por exemplo, já de cara ele dá o seu objetivo. Né? Qual o objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência? É destinado a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, está aqui, de cara, o objetivo da lei. Ela mesma nos traz. Assim como, naturalmente, ela mesma nos traz o conceito do que seria uma pessoa com deficiência. Alguém que tem impedimento de longo prazo de natureza físico, mental, intelectual ou sensorial. Aqui já fica um conceito importante. Não é qualquer impedimento. Tem que ser um impedimento de longo prazo. Se não for um impedimento de longo prazo, não entra nesse conceito de pessoa com deficiência. Então é quem tem esse impedimento de longo prazo, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, esse conceito de barreiras é muito importante e nós veremos ainda nesta aula, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse é a finalidade da lei, que as pessoas com deficiência possam, na medida do possível, exercer em igualdade de condições as tarefas do dia a dia. Bom, avaliação biopsicossocial. Bom, primeiro ponto aqui, se necessário tiver de ser feita uma avaliação da pessoa com deficiência, não é mais uma avaliação meramente médica, uma avaliação meramente biológica da deficiência dela. Entende-se que hoje essa avaliação tem que ser mais ampla, tem que ser uma avaliação multidisciplinar, uma avaliação não apenas biológica, mas psicológica, social. E não é a regra, essa avaliação ela é a exceção. Somente será feita uma avaliação da pessoa com deficiência se por algum motivo se mostrar necessária. Uma avaliação biopsicossocial é primeiramente uma análise biológica. São justamente os impedimentos físicos, né? Da deficiência física, sensorial, mas não podemos parar aí. É também a avaliação dos fatores socioambientais, psicológicos, sociais, uma avaliação psicológica. É avaliar as limitações do desempenho das atividades comuns e avaliar a restrição da participação na vida, né? Então, essa avaliação é multidisciplinar
e somente será feita se for necessária. Um exemplo de quando é necessária é no concurso público que tiver, por lei, vagas para cotas das pessoas com deficiência. Evidentemente, vai ser feita uma avaliação biopsicossocial para saber se essa pessoa tem uma deficiência dentro dos parâmetros legais que justifique, que dão a ela o direito de participar desse concurso público pelas vagas de deficiente. E também saber se essa deficiência é compatível com a função que ela vai exercer. As definições da lei, esses conceitos que a lei traz, são muito importantes para a gente entender os direitos das pessoas com deficiência. Primeiro, noção que nós temos é de acessibilidade, um dos mais importantes, possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, de mobiliário, de equipamentos urbanos, de edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas de tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Embora a lei não trate da pessoa com mobilidade reduzida, nós veremos que algumas passagens elas têm esse cuidado de citar também os direitos da pessoa com mobilidade reduzida. Gente, o conceito aqui, e nós vamos ver isso é uma característica da lei, é muito amplo. Mas tem alguns pontos aqui que nós podemos destacar. Primeiro, acessibilidade. A grosso modo, do que nós estamos falando? Nós estamos falando da possibilidade da pessoa com deficiência conseguir, com autonomia e segurança, exercer os seus direitos, participar da vida ativamente, do dia a dia, como qualquer outra pessoa. É isso que é acessibilidade. Mas nós temos aqui um outro conceito importante, né? Ou seja, onde tem que ter acessibilidade? É obrigatório ter acessibilidade nos serviços de instalações abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo. Gente, por quê? Porque é uma questão que nós vamos ver de razoabilidade. São locais de grande circulação de pessoas, né? Então, os lugares privados tem que ser razoável, né? Se é de uso coletivo, tem uma movimentação grande de pessoas que podem ter diversos tipos de restrições, né? Mas se for um lugar de pouca circulação de pessoas, um espaço extremamente privado, nossa casa, será que cada um vai ter que ter acessibilidade na sua própria casa, ainda que não tenha residindo ali uma pessoa com deficiência? Não seria razoável. Então a lei tem esse cuidado de dizer que a acessibilidade é obrigatória nos lugares abertos ao público, quer seja público ou privado. Ou privado de uso coletivo, né? Sejamos razoável também. Desenho universal, concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Vamos em seguida tratar melhor desse assunto de tecnologia assistiva, né? Já falamos de tecnologia e acessibilidade, repete aqui tecnologia assistiva. Esse é um próximo conceito. Gente, desenho universal é o melhor dos mundos, é aquilo que nós mais gostaríamos que existisse. Ou seja, produtos que podem ser usados em igualdade de condições por todos, seja a pessoa que tem algum tipo de deficiência ou não. Infelizmente, nem sempre será possível, mas o que a lei quer é que, podendo haver um desenho universal do produto, o ambiente, o programa, o serviço ser pensado para ser usado de forma universal, independente da pessoa ter ou não ter deficiência, é o nosso ideal, é o nosso objetivo final, é o melhor. Nem sempre isso é possível, mas é isso que a lei quer. Esse tem que ser o objetivo final. Se não for possível, nós vamos ver, temos outras formas de tentar igualar, ou ao menos aproximar as pessoas com deficiência das pessoas que não tenham nenhuma restrição maior. Continuamos as definições. A tecnologia assistiva, que tem como sinônimos, também você pode ouvir a expressão ajuda técnica. São produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégicas, práticas de serviço. Olha como a lei procura ser o mais abrangente possível, tenta não esquecer de nada, né? Práticas de serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida, inclusão social, né? Então, é isso. A ideia é promover
o máximo possível, estudos, projetos científicos de utilização de tecnologia que possa dar à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida uma qualidade de vida o mais autônoma e independente possível. Outra coisa são as adaptações razoáveis, que são adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional devido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas todos os direitos e liberdades fundamentais. Queremos o desenho universal, mas olha, para esse serviço específico, para esse produto específico, não tem como. Não tem como nós fazermos esse produto de forma que possa ser usado de forma igual para pessoas com ou sem deficiência. Mas será que não podemos, então, já que não podemos fazer um desenho universal, será que não podemos, então, produzir alguns produtos ou imaginar alguns serviços com ambiente com algumas adaptações que possam torná-las acessíveis às pessoas com deficiência? Então é isso. Se não é possível um desenho universal, menos que se faça uma adaptação razoável, que não acarrete ônus profissional indevido. É aquilo que nós estávamos falando, né, no momento anterior. Imagine se cada residência privada, nossa casa, tivesse que ter acessibilidade. Não é razoável. Pegamos, por exemplo, um hotel mais antigo, seja um prédio. Imagine ter que tornar todos os quartos acessíveis, ter que reformar um prédio inteiro. Não sabemos nem se a arquitetura do prédio suportaria tamanha adaptação. Não seria razoável, mas é razoável que a gente tenha alguns cômodos adaptados. Nós vamos ver que a lei obriga a isso, ou seja, uma adaptação, né, razoável. Pessoa com mobilidade reduzida. A lei traz essa definição, e essa nós conhecemos bem, né? É aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação permanente ou temporária, gerando redução efetiva de mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. A gente vê nos assentos dos meios de transporte, né, os ônibus, os metrôs, né, sempre tem aquela parcela de assentos reservados às pessoas com mobilidade reduzida. Gente, e olha só, a pessoa com mobilidade reduzida, enquanto a pessoa com deficiência é uma deficiência de longo prazo, a mobilidade reduzida pode ser temporária. Claro, uma pessoa gestante, lactante, pessoa com criança de colo, é uma situação temporária. Então, essa pessoa terá direito enquanto durar esse momento de gestação, de ser lactante, de ter uma criança no colo. Atendente pessoal. Aqui são dois conceitos interessantes. Atendente pessoal, que nós vamos ver acompanhante. Há uma pequena diferença. Vamos tratar disso aí. Atendente pessoal é a pessoa que pode ou não ser um membro da família, que pode ou não ser paga, ser remunerada para fazer esse serviço de atendente pessoal, que assiste ou presta cuidados básicos essenciais à pessoa com deficiência, no exercício das atividades diárias. Ou seja, é aquela pessoa que está ali no dia a dia auxiliando. Às vezes a pessoa com deficiência tem certas restrições que necessita de uma pessoa auxiliar ela no seu dia a dia. Depende, às vezes tem umas deficiências que são um pouco mais graves que as outras, então a pessoa exige um cuidado maior, uma pessoa mais presente ali no dia a dia. Esse é o atendente pessoal. Excluídas técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Por exemplo, um exemplo disso é o fisioterapeuta, que pode estar lá todo dia sim, dia não, trabalhando com a pessoa com deficiência, mas não é atendente pessoal. Atendente pessoal é aquela pessoa que está ali para toda e qualquer necessidade da pessoa com deficiência. Outra coisa é o profissional, que está ali exercendo a sua profissão, ainda que todo dia, ainda seguir dia sim, dia não, ele está ali para uma coisa específica, para a profissão dele, para uma técnica que ele tem e que está auxiliando a pessoa com deficiência da necessidade daquela coisa específica, daquela profissão específica, daquele trabalho específico. Ele não é atendente pessoal, ele é um profissional que está ali exercendo a profissão dele. No meu exemplo, fisioterapeuta. Outra coisa é atendente pessoal, que ele está ali para toda e qualquer necessidade do dia a dia que a pessoa com deficiência tiver. E também difere de acompanhante, que é aquela pessoa que acompanha a pessoa com deficiente, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. A pessoa com deficiência precisa ir, digamos, no médico, no banco,
alguém vai, e às vezes algumas pessoas, como eu falei, precisam de uma ajuda maior. Então, aquela pessoa que vai acompanhar ela é o acompanhante, naturalmente. A diferença é que não necessariamente será o atendente pessoal. A pessoa, às vezes, está ali acompanhando a pessoa com deficiência para aquele ato específico. Vai levá-la ao banco, ela vai fazer as operações bancárias que ela quiser, vai voltar para casa e pronto. Cada um para o seu lado, ele exerceu a função de acompanhamento, tchau. Outra coisa é o atendente pessoal, não, está ali para o dia a dia. O acompanhante pessoal, em regra, vai ser acompanhante? Acreditamos que sim. Se a pessoa está ali para atender a pessoa com deficiência nos seus cuidados básicos e essenciais, vai acompanhar, mas não necessariamente. Pode acompanhar uma outra pessoa, com a anuência da pessoa com deficiência, outra pessoa, por algum motivo, pode acompanhá-la, por um ato específico. Será acompanhante, mas não será atendente pessoal. Vamos estudar as barreiras. Gente, barreira é tudo que impede a pessoa com deficiência de ter uma vida plena. Tudo que impede ela de exercer igualdade de condição com as demais pessoas, todos os aspectos da vida, tudo isso são barreiras. E temos uma certa divisão, né? Qual é a divisão? Quais são as barreiras? As barreiras urbanísticas são as que existem nas vias públicas, nos espaços públicos, nas ruas, nas praças, ambientes abertos públicos e também privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Mais uma vez, aquela observação que fizemos anteriormente. Nos espaços privados, nossa casa, não é razoável que exija-se acessibilidade. Mas lugares de uso coletivo, de circulação de pessoas, tem que ter acessibilidade. Exemplos são as rampas de acesso, nas escadarias, nos meios-fios, né? aquela partezinha, por exemplo, vou atravessar a rua, né? Sempre tem no sinal, na faixa, meio-fio, arranca o meio-fio e tem tipo uma rampinha ali, né? Então, esses acessos meio-fio, se não tiver essas rampas de acesso, se não tiver esses acessos, será uma barreira urbanística. As barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados. São os banheiros que sem adaptação, degraus, portas estreitas. Pode ser rampas de acesso? Pode. Se dentro de um prédio tem uma escada e não tem uma rampa, temos aí uma barreira, que nesse caso não será urbanística, será arquitetônica. Às vezes as pessoas confundem barreiras urbanísticas e arquitetônicas, mas a diferença está aí. Enquanto será uma barreira urbanística se estiver nos espaços abertos ao público, nas praças, nas vias, nas ruas. Se estiver dentro de prédios, será arquitetônica. E temos mais um conceito. Nos transportes. E quando falamos nas barreiras nos transportes, nós estamos falando apenas de dentro dos ônibus, naquele tipo elevador que tem nos ônibus, no espaço para o cadeirante, as cadeiras para as pessoas reservadas para pessoas com mobilidade reduzidas, mas também nas rodoviárias. Os banheiros não adaptados nas rodoviárias são considerados barreiras nos transportes. A falta de uma rampa de acesso, um acesso do meio-fio dentro de uma rodoviária, será nos transportes. Se for na rua, pública, aberta, será urbanística. Se for dentro de um prédio, será arquitetônica. Continuando no conceito de barreiras, nas comunicações e na informação. É qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o reconhecimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia de informação. Imagina, vamos numa palestra, num evento qualquer, é distribuído folhetos para a gente acompanhar e não tem folhetos em braille. Aliás, isso é muito comum. Aí uma pessoa que tem uma deficiência visual não vai receber essa mensagem escrita, né? Essa informação, essa mensagem que está no folheto, para a pessoa que tem uma deficiência, esse tipo de deficiência, essa informação, essa mensagem está perdida. Ele não vai ter essa mensagem. Ou não tem um intérprete, as pessoas com problemas auditivos que poderiam melhor receber as informações, essas mensagens, se tivesse a linguagem dos sinais. Falta de intérprete, elas não vão receber a mensagem, não vão receber a informação adequadamente. São barreiras nas comunicações e na informação. E as tecnológicas, que as dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias. São essas barreiras, por exemplo, num website, que não tem acessibilidade. Nós vemos hoje muitos websites já têm acessibilidade, aquele íconezinho, né? Pode ser facilitar aumentando a letra,
ou com áudio, né? A gente sabe que hoje os próprios sistemas operacionais já têm acessibilidade, mas isso não impede isso aí nem pode ser desculpa para que os sites não tenham a sua própria acessibilidade. Barreiras atitudinais são atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Discriminação. Barreira atitudinal é a discriminação que pode sofrer no dia a dia a pessoa com deficiência. E a lei define o que é discriminação. Então, em razão da deficiência. A lei aqui está preocupada com a discriminação da pessoa com deficiência. É toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo o recuso de adaptações razoáveis de fornecimento de tecnologia assistiva. Precisava esse final dizer que inclui isso aí? Adaptações razoáveis? Gente, precisar, eu acho que não precisava. Mas, né, veio a acrescentar, deixar claro aqui, ó, podendo adaptar um produto, um serviço, né, podendo fornecer uma tecnologia para dar maior acessibilidade à pessoa com deficiência e não fazer, porque não quer fazer, é sim uma forma de discriminação. Ali que deixar isso claro. Assim como a discriminação pode ser por omissão, que pode ser tanto um não fazer, ou seja, ver a pessoa com deficiência e eu não tenho nada a ver com isso. Precisando de, digamos assim, de uma ajuda e eu não tenho nada a ver com isso. Ou, olha, eu queria muito ajudar, mas eu estava ocupado. Não, gente, é uma questão de, né, é a gente chama de omissão, ação por omissão. Né? Eu não ajudei a pessoa com deficiência porque eu estava fazendo uma outra coisa. Gente, é uma questão de importância. A pessoa com deficiência tem uma certa prioridade, em regra, sobre as demais coisas. Então, se estamos fazendo uma coisa e tem uma pessoa com deficiência necessitando de ajuda, a prioridade é auxiliar a pessoa com deficiência. Não fazer, ou dar desculpa de estar fazendo outra coisa para não ajudar, é uma forma também de discriminação por omissão. Bom, como forma de evitar a discriminação, são feitas políticas públicas e ações afirmativas. A pessoa com deficiência não está obrigada a fruir de benefícios decorrentes das ações afirmativas. As ações afirmativas são direitos da pessoa com deficiência. É dever do Estado constituir as políticas públicas, mas para a pessoa com deficiência é um direito, não sendo obrigada a fruir dos benefícios das ações afirmativas. O que ele está dizendo aqui? As políticas públicas, as ações afirmativas a favor das pessoas com deficiências é para o Estado um dever, mas para a pessoa com deficiência é um direito. O Estado é obrigado a fornecer essas ações afirmativas. O Estado é obrigado a ter políticas públicas. Agora, o deficiente, ele usufrui desses direitos, dessas políticas, dessas ações, se ele quiser. Exemplo, no concurso público, vamos mais uma vez nesse exemplo, é obrigado a reservar 5% das vagas para pessoa com deficiência. Então, se atingir esse patamar, por exemplo, 20 vagas, uma tem que ser por deficiência obrigatoriamente. Se eu tiver menos vagas, ele não estará obrigado, mas ele pode ainda assim reservar vaga. Mas ele está obrigado a partir de 5%. A pessoa com deficiência, ela é obrigada a concorrer como deficiente? Não. Ela pode perfeitamente concorrer apenas pela ampla concorrência. Mas se ela quiser, ela poderá também se candidatar a uma vaga como deficiente. Também. E aí sim, nessa vaga específica, ele está concorrendo como deficiente, caberá aquela avaliação biopsicossocial que nós falamos no início. É um exemplo. Como demos no início da nossa aula como um exemplo. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa com deficiência, né, da pessoa. Inclusive para casar-se, constituir união estável, exercer direitos sexuais reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso às informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua fertilidade sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção, sendo adotante ou sendo adotada, igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Senhores,
Nós dissemos que essa lei ela é muito explicativa, às vezes redundante, o mais abrangente possível. Se esses 6 incisos não estivessem na lei, significaria que as pessoas com deficiência não teriam esses direitos? É claro que teriam, são direitos de qualquer pessoa. Mas o Estatuto quis deixar claro, até por uma questão de política pública, deixar claro, talvez por erros do passado, enfim, que as pessoas com deficiência, como qualquer outra pessoa, têm esses direitos. Então vamos deixar claro, ainda que não existisse esses direitos na lei, a pessoa com deficiência os teria. Da mesma forma, nós podemos imaginar aqui dezenas de outros direitos que não estão elencados aqui, e nem por isso eles não têm. É óbvio que tem, como qualquer pessoa. O Estatuto com Deficiência é um plus, é um a mais. Todos os direitos previstos na Constituição, na Lei Civil, na Lei do Consumidor, no Estatuto da Criança e Adolescente, do Idoso, qualquer outra lei, se aplica às pessoas com deficiência, mais essas regras que estão no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência, e olha só, ou acompanhante ou atendente pessoal, tanto um quanto o outro, que estiver com a pessoa com deficiência, tem direito, ou seja, a pessoa com deficiente, o seu acompanhante ou o seu atendente pessoal, tem direito a receber atendimento prioritário. Quando? Na proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, atendimento em todas as instituições de serviços de atendimento ao público, disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam o atendimento em igualdade de condições, disponibilidade de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo, de passageiros e garantia da segurança no embarque e no desembarque, acesso à informação e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Gente, por que esses direitos são extensíveis ao acompanhante ou atendente pessoal? Porque ele está ali para prestar auxílio à pessoa com deficiência em tudo que a pessoa com deficiência precisar. Portanto, podemos aqui imaginar que se o atendimento dele não for prioritário, na prática vai acabar ocorrendo uma separação. Por exemplo, no terminais acessíveis, sem dizer que só a pessoa com deficiência tem direito de estar lá, ele não tem, o que vai acontecer? Você vai botar a pessoa deficiente ali e o seu atendente, o seu acompanhante em outro lugar. Serviço, se não tiver atendimento prioritário, a pessoa vai ser atendida em um lugar e ele em outro. Como é que ele vai acompanhar? Como é que ele vai ser atendente? Se ele está ali, é porque a pessoa com deficiência precisa dele ali do lado. Então, se ele não tiver esse atendimento prioritário igual ao deficiente, ele não vai poder estar junto o tempo todo. Para ele estar junto o tempo todo, ele tem que ter a mesma prioridade. Ele tem que estar junto com o deficiente. Daí a lógica dele ter esse atendimento prioritário também. Agora, tem exceção. Somente a pessoa com deficiência tem direito a receber a restituição de imposto de renda de forma prioritária. É lógico. Isso aí não tem nada a ver com as funções que ele tem desempenhando de acompanhante do atendente pessoal. Mesma coisa, tramitação processual e procedimentos judiciais administrativos em que for parte ou interessado. Ora, quem tem o andamento processual com prioridade são os servidores da justiça. Vai estar lá o processo assinalado, que tem uma pessoa com prioridade, né? Ele vai estar lá assinalado no sistema do processo em que o servidor trabalha, ele sabe que ele tem que priorizar aqueles processos em que, de alguma forma, a pessoa com deficiência faz parte. Agora, a pessoa que entra com processo com uma outra, se autotitular acompanhante ou atendente pessoal, por que isso aí tem que ter uma tramitação processual prioritária? Não tem nada a ver, isso aí não atrapalha em nada ela acompanhar ou atender a pessoa com deficiência. Portanto, esses direitos a lei optou por dar às pessoas com deficiência, mas não vê nenhuma razão para estender a acompanhante ou atendente pessoal. Só uma coincidência, gente, olha só, é bom a gente aprofundar um pouquinho. Então, a pessoa com deficiência tem atendimento prioritário à proteção e socorro, tem atendimento prioritário nos serviços de atendimento ao público, tem na disponibilização de recursos. Olha só o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade. Olha o que ele fala: primazia de receber proteção e socorro, precedência de atendimento nos serviços públicos. Quer mais? Lei 10.048. As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, lactantes,
as pessoas com crianças de colo terão atendimento prioritário. Então nós vemos, pessoa com deficiência tem atendimento prioritário, criança tem atendimento prioritário, adolescente, e pessoas com mobilidade reduzida. Não parece aí que é um choque aparente, né? Um conflito aparente de leis? Se o idoso tem prioridade, a lactante tem prioridade, o adolescente tem prioridade, deficiente tem prioridade, é isso, chegou essas pessoas na tua frente, quem você vai dar prioridade? O melhor entendimento que nós temos de dizer é o seguinte: esse sistema de leis concedeu a determinadas pessoas prioridade e a outras não. Então, ou seja, essas pessoas que têm prioridade, não existe, a gente não visualiza nenhuma gradação entre elas. Por exemplo, vamos no mercado. Tem diversas filas para as pessoas que não têm prioridade. E tem aquele atendimento prioritário. Ou seja, existe ali uma gradação? Não. Primeiro será atendido a pessoa com deficiência, em segundo será o idoso? Não. Dentro das prioridades, quem chegar primeiro é atendido primeiro. Quem chegar depois é atendido depois. É o melhor entendimento para nós conciliarmos essas leis que dão, né, prioridade, absoluta prioridade para certas pessoas. Temos exceção? Temos exceção. Nos serviços de emergência públicos e privados não existe prioridade. A prioridade será condicionada aos protocolos de atendimento médico. Imagina, chegou na emergência um idoso, porque está, não sei, vamos imaginar um problema não muito sério, mas está com uma certa dor de cabeça, então foi lá na emergência, nada mais grave, mas ele resolveu querer um direito dele, um atendimento médico, talvez preocupado. E em seguida chega uma pessoa que não tem prioridade nenhuma, mas ele está com ferimento à bala. Chegou depois do idoso. Ora, a pessoa que está com ferimento à bala deve esperar o idoso ser atendido para depois ele ser atendido? É claro que não. Aí segue os protocolos de atendimento médico. Então, nos hospitais, nas emergências públicas e privadas, esquece, em princípio, não tem essa coisa de ser idoso, de ser criança. Não, segue os protocolos médicos, ou seja, não necessariamente, nem quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro. Até duas pessoas sem prioridade nenhuma chegaram, a que chegou depois pode ser de primeiro, depende da gravidade do problema de cada um. Então são os protocolos de atendimento médico que avaliam a gravidade de cada caso é que vai determinar quem vai ser atendido primeiro. Lógico, a ordem de chegada será levada em consideração? Será. A prioridade será levada em consideração? Será, mas não necessariamente. Primeiro, a gravidade de cada problema. Aí são os protocolos médicos que vão definir. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação ao direito da pessoa com deficiência. Aqui a gente volta um pouquinho, lembra? Nós falamos da ação ou da omissão. Olha, a gente, de certa forma, dá um reforço, né, essa regra. Todos têm o dever de comunicar à autoridade competente violação do direito ou vendo que há uma ameaça, né, uma coisa que estamos sentindo. Lógico que a ameaça é uma coisa mais subjetiva, mas sim, às vezes as ameaças são claras, está vendo uma pessoa ali quase agredindo, né, ou falando o que vai fazer, o que vai acontecer. É dever de todos comunicar à autoridade. Se não comunicar, nós caímos naquela regra de pode configurar uma discriminação, até mesmo por ação ou por omissão. Afinal de contas, todos devem comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou de violação ao direito da pessoa com deficiência. E aqui, senhores e senhoras, nós terminamos a nossa primeira aula. Aqui nós vimos principalmente conceitos da lei. Na nossa próxima aula, nós vamos focar mais nos direitos das pessoas com deficiência. Aguardo vocês. Até breve. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.